Bom dia, vamos então para a nossa aula de ciências. Nós vamos continuar falando sobre transformações. Nós já vimos transformações químicas, né? São aquelas que transformam em novas substâncias, e agora nós vamos ver as transformações físicas, né? As que ocorrem, mas que mantêm a consistência do material, ok? Tem no livro, tia? Tem, mas bem rapidinho, né? Então nós vamos aprofundar um pouco mais aqui nos slides. Vamos lá. Então vamos lá, o que são transformações físicas? São ações que alteram a forma do material, mas sua composição é a mesma. Ou seja, o material até muda de tamanho, né, de forma, certo? Mas ele vai continuar sendo aquele mesmo material, apesar de ter acontecido ou passado por algum tipo de transformação, ok? Quais são as características? Não se formam substâncias diferentes, certo? As substâncias continuam a ser as mesmas, mudam de estado físico, sofrem deformação, ficam mais divididas, etc. Então, aqui, ó, o que acontece com a substância na mudança física, né? Ela muda de estado físico, pode estar de um jeito, vai para outro, pode sofrer uma deformação de tamanho e elas podem até ficar divididas, mas mesmo assim elas não vão deixar de ser o que era antes, ok? Elas não vão voltar a ser o que era, mas a consistência continua a mesma, ou seja, o que é formado. Por exemplo, quando cortamos as frutas, você corta uma fruta, ela vai deixar de ser a fruta? Não. Um copo quebrado vai deixar de ser vidro? Rasgar o papel, amassar uma folha de papel, a fusão de um ferro, água com gelo ou no vapor. Então, isso aí são mudanças físicas, transformações físicas, ok? Olha aí os exemplos. Então, aqui, ó, vamos dizer, você corta o morango, o kiwi aqui, a laranja, ela vai deixar de ser laranja se você cortar ela em pedaços. Eu quero comer uma laranja em pedaços. Ela vai deixar de ser laranja? Nunca. Vai ter o mesmo sabor, só vai estar o quê? Cortada, né? A uva, o morango também não vai deixar de ter o sabor dele, certo? Então não vai deixar de ser fruta, mas passou por uma transformação física. Mudou a estrutura dela. Ela era uma, vamos dizer, uma laranja inteira e foi cortada em pedaços. Ela foi dividida, ok? O copo quebrado. O copo quebrou. Ah, então esse pedaço aqui deixou de ser vidro, passou a ser plástico. Então, passou a ser plástico? Não. Continuou o vidro. Só que agora o que? Quebrado, né? Então, muda o estado físico, a forma física, mas não muda a sua consistência e nem forma uma nova substância. O papel rasgado. Se você pegar um papel e rasgar ele, ele vai deixar de ser papel? Não, ele vai deixar de ser papel inteiro. E vai ser o papel rasgado, certo? Mas a consistência do papel vai continuar a mesma. Papel amassado. Olha aí. Se você pegar uma folha agora aí, uma coisa bem prática de fazer. Uma folha que você não vai usar mais. E amassa ela todinha. E você desamassar. Ela vai voltar a ser papel. Claro que não vai ser aquele papel lisinho como estava. Mas ele não vai deixar de ser o papel? Não. Então isso é transformação física, ok? Não vai formar uma nova substância. Mas não vai deixar de ser o que era, ok? Olha a transformação da água, como eu falei, né? Mudança de estado. A água, ela no estado dela normal é líquida, não é? Mas ela pode ser vapor e pode ser em forma sólida, né? Então nós temos aqui gasosa, sólida e líquida. Ela passa por transformações físicas, mas ela não deixa de ser água. Você vai beber, se ela estiver em forma sólida, você vai pegar o quê? Vai comer o gelo, mas vai de alguma forma beber água. O vapor, você vai ver que depois com o tempo ele vai se transformar em gotículas de água. Então passou por uma transformação física, mas não deixou de ser água. Então a transformação física, ela passa por transformações, mas não muda a consistência e nem transforma em outra substância. Já a transformação química, ela se transforma e forma uma nova substância. Como a carne, lembra que eu falei? A carne crua,
ela vai deixar de ser crua quando você cozinha. Ela pode voltar a ser crua? Não, certo? Então essa é a diferença da transformação física para a transformação química. A transformação física, você não forma uma nova substância, mas ela passa por uma transformação e continua sendo a mesma coisa. E no caso da química, não, ela vai formar uma nova substância. Quando ele fala fusão do ferro, é que ele pode o quê? Dilatar, não é isso? Quando você esquenta, ele vai dilatar. Ele vai aumentar de tamanho, mas não vai deixar de ser ferro, ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido, né, as características da transformação física e a diferença entre ela e a química. Até a próxima aula, beijos!